Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter a calma mesmo no meio do caos, enquanto outras desmoronam diante do menor obstáculo? Existe uma força silenciosa, uma filosofia milenar, que moldou homens inabaláveis ao longo da história e que pode hoje transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo, os outros e a vida. O estoicismo não é uma teoria fria ou distante da realidade. É uma prática viva, concreta, profundamente prática, que atravessou séculos porque ensina o que mais importa: como ter domínio sobre a própria mente em um mundo descontrolado. Quando tudo à sua volta parece exigir pressa, quando as emoções se agitam como tempestades dentro de você, o estoicismo é o solo firme onde se pisa. É a arte de manter a lucidez mesmo em meio ao sofrimento. É a capacidade de agir com justiça, mesmo quando o mundo parece injusto. E, acima de tudo, é o poder de viver com propósito, mesmo diante da incerteza. A filosofia estoica não é feita para templos ou academias. Ela foi forjada nas batalhas internas da alma, nos corredores do poder em Roma, nas celas de prisioneiros e nas cartas escritas por homens que enfrentaram perdas, exílios e derrotas, e mesmo assim não se curvaram. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu para si mesmo, em meio a guerras e traições, palavras que ecoam até hoje como bússolas para quem deseja viver com firmeza. Epicteto, nascido escravo, entendeu que a liberdade mais importante é a da mente. Sêneca, conselheiro de imperadores, advertia que perdemos mais tempo com medo da morte do que vivendo de fato. Essas não são frases de efeito, são gritos de consciência. São lembretes de que, se você não toma o controle da sua vida interior, o mundo o fará por você e cobrará caro. Vivemos em uma época marcada por distrações constantes, excesso de informações, julgamentos apressados e uma busca desenfreada por aprovação. As pessoas se ofendem com tudo, vivem ansiosas por nada e se esquecem do que realmente importa. O estoicismo não oferece conforto barato. Ele te chama para a responsabilidade. Ele não diz que a vida será fácil. Ele diz que você pode ser forte. Enquanto o mundo busca atalhos, o estoicismo te entrega um caminho que exige coragem, mas oferece liberdade. Um caminho que exige disciplina, mas entrega paz. Um caminho que exige verdade, mas conduz à virtude. A grande força do estoicismo está justamente na sua simplicidade radical. Não importa sua origem, seu passado, sua posição social. A filosofia estoica se dirige ao ser humano essencial. Ela te devolve o poder que você entrega ao acaso, às opiniões, aos medos e aos desejos incontrolados. Quando você começa a enxergar com os olhos de um estoico, tudo muda. Você aprende a agir em vez de reagir. Aprende a aceitar o que não pode mudar e transformar o que depende de você. Aprende que o sofrimento não está nos fatos, mas na interpretação que damos a eles. Esse vídeo é um convite, um chamado direto a você, que sente que está desperdiçando tempo com preocupações inúteis, que sente que perdeu o controle sobre sua própria mente, que se sente arrastado pelas emoções, pelas pressões e pelos pensamentos repetitivos. Aqui vamos explorar o verdadeiro poder do estoicismo através de 10 regras essenciais que servem como pilares para uma vida mais serena, mais corajosa, mais consciente. Não são regras para decorar, são princípios para viver. Ao aplicar cada uma delas, você se aproxima de uma existência mais autêntica, onde o que importa está no centro e o que não importa perde a força. Se você estiver disposto a mergulhar fundo, a encarar suas fraquezas e a cultivar sua força interna, prepare-se. Porque o estoicismo não te transforma da noite para o dia, mas dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Ele reconstrói em você o que há de mais nobre, a capacidade de ser inabalável. E é a partir desse ponto que a jornada começa. Regra 1. Foque apenas no que está sob seu controle. Nada consome mais energia do que viver tentando controlar aquilo que jamais esteve ao nosso alcance. A raiz de grande parte da nossa ansiedade, frustração e sofrimento está nesse erro silencioso.
querer dominar o incontrolável. O estoicismo começa pela clareza, e a clareza começa por essa separação essencial. Há aquilo que depende de você, e há aquilo que não depende. Tudo, o que pertence à esfera da sua mente, das suas escolhas, dos seus valores, das suas atitudes, está sob seu domínio. Todo o resto, o comportamento dos outros, o clima, o trânsito, a economia, o passado, o que já foi dito, o que ainda será feito por terceiros, está fora da sua alçada. A lucidez nasce quando você para de lutar contra o que é externo e começa a trabalhar com firmeza sobre o que é interno. Ao acordar todos os dias e tentar prever o que os outros farão, como responderão, se aprovarão ou não quem você é, você já começa perdendo. Ao se apegar a resultados, elogios, promessas e expectativas alheias, você está entregando o seu bem-estar nas mãos de algo que não controla. E quando isso falha, como inevitavelmente falha, você se sente traído, frustrado, impotente. Mas a verdade é que não foi a vida que te traiu. Foi você quem colocou esperança no lugar errado. O estoico não é frio nem indiferente. Ele é realista. Ele não se fecha ao mundo, mas se ancora dentro de si para não ser arrastado por ele. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em distinguir aquilo que está sob nosso poder daquilo que não está. Quando você se dedica a essa prática, que exige vigilância constante, você se liberta da ilusão de controle. E essa liberdade é mais poderosa do que qualquer conquista exterior. Você começa a perceber que pode estar no meio de uma tempestade e ainda assim permanecer calmo. Pode ser criticado e ainda assim manter sua integridade. Pode perder algo que valorizava e ainda assim não perder a si mesmo. Porque o que define a sua paz não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. O estoico não se resigna. Ele escolhe bem onde colocar sua energia. Ele entende que tentar mudar o outro é tarefa vã, mas mudar sua própria conduta é tarefa nobre. Ele não nega os fatos, mas recusa o sofrimento inútil que nasce da resistência aos fatos. Quando algo sai diferente do esperado, ele não se contorce em desespero. Ele busca dentro de si a resposta mais justa, mais sensata, mais firme. Porque ali está seu território. Ali está o campo onde ele é rei. Sua mente, sua postura, seu caráter. Focar no que está sob seu controle é também um ato de humildade. É reconhecer que você não está no comando do universo, mas está sim no comando da sua pequena, poderosa e silenciosa esfera de ação. É ali que você planta, constrói, transforma. E é dali que brota uma força que não depende da sorte, nem do humor dos outros, nem da aceitação externa. Você pode não controlar o que te acontece, mas pode controlar o que você faz com isso. Pode não escolher a dor que chega, mas pode decidir não ser escravizado por ela. Pode não impedir que a vida seja dura, mas pode se tornar mais forte do que ela. Essa regra estoica parece simples, mas é uma revolução. É uma lente que muda tudo. Quando você passa a olhar os acontecimentos com esse filtro, você economiza energia, reduz o sofrimento, amplia sua presença e se fortalece por dentro. Aos poucos, aquilo que te desequilibrava perde o poder. Você deixa de correr atrás da perfeição externa e começa a lapidar a sua excelência interna. Você começa a viver com mais leveza, não porque o mundo mudou, mas porque você parou de tentar moldar o mundo e decidiu se moldar a si mesmo. Essa é a base de toda a transformação estoica. É sobre foco, mas também sobre libertação. É sobre direção, mas também sobre rendição ao que não se pode mudar. Quando você começa a aplicar essa regra com disciplina, começa também a descobrir um tipo de poder que nenhuma circunstância pode tirar de você. O verdadeiro poder do estoicismo começa aqui, quando você para de desperdiçar sua energia tentando controlar o incontrolável e começa a cultivar sua força interior para agir com sabedoria diante do que realmente importa. Regra 2. Não se deixe escravizar pelas emoções. Quando as emoções assumem o controle da mente, o juízo desaparece e com ele vai embora também a liberdade interior. O estoicismo não propõe o abandono das emoções, mas sim o seu domínio.
Não se trata de viver como uma pedra, sem sentir. Trata-se de não ser refém do que se sente. Há uma diferença abissal entre sentir uma emoção e ser escravizado por ela. O estoico compreende que a raiva, o medo, a tristeza, a ansiedade, todas essas sensações fazem parte da experiência humana, mas ele não permite que elas definam seu comportamento, suas palavras, suas decisões. Ao longo do dia somos constantemente provocados. Um comentário atravessado, um atraso no trânsito, um plano que não sai como esperado, um olhar de desprezo. A maioria reage impulsivamente. Age sob o calor da emoção, responde de forma explosiva, se afunda em pensamentos destrutivos, se consome tentando interpretar intenções alheias. E muitas vezes, quando a onda passa, sobra apenas o arrependimento. O estoico, por outro lado, treina sua mente para resistir ao impulso imediato. Ele respira fundo, silencia, observa e só então escolhe como agir. Essa pausa, esse espaço, entre o estímulo e a resposta, é onde mora a verdadeira liberdade. Marco Aurélio, em seus escritos, reforçava a necessidade de não permitir que a mente fosse invadida por perturbações momentâneas. Ele sabia que o império mais difícil de governar era o da própria alma, porque emoções são como tempestades. Surgem de repente, sacodem tudo ao redor, mas sempre passam. Se você constrói sua casa emocional sobre fundamentos firmes, ela permanece de pé mesmo diante da ventania. Mas se sua estrutura é frágil, cada emoção vira um terremoto. Dominar as emoções é, portanto, uma forma de proteger a si mesmo da autossabotagem. O medo, por exemplo, é uma emoção útil quando nos alerta sobre um perigo real, mas quando se torna constante e irracional, nos paralisa. A raiva pode indicar uma injustiça, mas, se mal canalizada, se transforma em agressão ou destruição. A tristeza pode nos levar à introspecção, mas se não for compreendida, nos consome. O estoicismo ensina que devemos acolher o que sentimos, mas sem nos confundir com esses sentimentos. Você não é sua raiva, não é sua ansiedade, não é sua dor. Você é a consciência que observa tudo isso e escolhe o que fazer com essas forças. Controlar as emoções não é reprimir, mas disciplinar. É como domar um cavalo selvagem, com firmeza, paciência e clareza. Não adianta negar o que se sente. O que você nega, cresce no escuro. Mas ao trazer as emoções à luz da razão, ao analisá-las com frieza, ao recusar o papel de vítima dos próprios impulsos, você começa a retomar o controle da sua vida. Um dos maiores poderes do ser humano está justamente na capacidade de sentir profundamente e ainda assim agir com sabedoria. Isso não é frieza, é maturidade, é presença, é consciência. A cultura atual valoriza a explosão emocional como se fosse autenticidade. Como se dizer tudo o que se pensa, na hora em que se pensa, fosse um sinal de coragem. Mas, na verdade, coragem mesmo é manter a compostura quando tudo ao redor clama por descontrole. É escolher o silêncio quando a raiva pede gritos. É manter a serenidade quando o medo diz para fugir. É oferecer gentileza mesmo quando se é alvo de grosseria. Porque você não faz isso pelo outro. Você faz isso por si, pela sua própria paz, pela sua liberdade interior. Ser senhor das próprias emoções não significa viver em constante rigidez. Significa saber quando elas aparecem, reconhecer seu papel, mas impedir que elas tomem o leme do barco. A emoção aparece como uma onda, mas é você quem decide se será levado por ela ou se continuará navegando com firmeza. E isso exige treino, exige atenção plena, exige responsabilidade. A boa notícia é que quanto mais você pratica, mais natural esse autocontrole se torna. O cérebro aprende, a mente se fortalece, o coração se acalma e o corpo responde. Essa regra estoica é uma das mais difíceis de aplicar, mas também uma das mais libertadoras, porque ao não se deixar dominar pelas emoções, você evita decisões precipitadas, relacionamentos destruídos, palavras que não podem ser retiradas. E, principalmente,
Você evita viver escravo de um caos que só existe dentro de você. É ali no centro da tempestade emocional que o estoico permanece firme, como um rochedo no meio do mar agitado. Ele sente tudo, mas não se afoga em nada, porque aprendeu a governar a si mesmo, e quem governa a si mesmo não pode ser dominado por nada do mundo. Regra 3. Aceite o destino como ele é, não como você gostaria que fosse em algum momento da vida. Todos nós somos confrontados com a realidade imutável dos fatos. Algo acontece de forma contrária ao que planejamos, ao que desejamos, ao que julgávamos justo. E nesse choque entre expectativa e realidade, muitos se desesperam, se revoltam, se amarguram. Mas o estoico, diferentemente do homem comum, não vê o destino como inimigo. Ele não se curva diante dos acontecimentos com resignação passiva, nem tenta brigar com a realidade. Ele compreende que existe um fluxo natural das coisas, uma ordem no universo que opera além da sua vontade. Aceitar o destino não significa se render à mediocridade, mas sim alinhar-se com a verdade do momento presente. A filosofia estoica ensina que há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. O destino, o que nos acontece, não está sob nosso controle. O que podemos controlar é a maneira como reagimos a isso. Essa distinção simples muda completamente a maneira como vivemos. Porque quando você para de lutar contra o que não pode ser mudado, você liberta uma energia imensa para transformar o que está ao seu alcance. E é aí que começa o verdadeiro poder interior. Um poder que não nasce da imposição, mas da aceitação lúcida. Aceitar o destino como ele é não significa concordar com tudo ou deixar de ter ambições. Significa parar de resistir ao que já aconteceu. Significa não ficar preso ao isso. Não deveria ter sido assim. Ao isso é injusto. Ao porquê comigo. A vida não responde essas perguntas. Ela apenas segue seu curso. E quanto mais você tenta forçar o mundo a se ajustar aos seus desejos, mais frustração experimenta. O estoico entende que há uma sabedoria nos acontecimentos, mesmo que ela não seja imediatamente visível. Ele acredita que o universo, regido por uma razão superior, não erra em sua direção. Mesmo os golpes mais duros têm um papel. Mesmo os desvios fazem parte do caminho. Sêneca nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Quando você vê uma perda como injusta, sofre. Quando vê um obstáculo como pessoal, se revolta. Quando vê um fracasso como definitivo, se entrega. Mas quando observa tudo isso com os olhos da razão, com serenidade, percebe que o destino nunca foi contra você. Ele apenas seguiu seu rumo. E cabe a você interpretar o que recebe de forma construtiva. Aquilo que hoje parece um atraso pode ser uma preparação. Aquilo que agora soa como fim pode ser recomeço disfarçado. Ao aceitar o destino, você para de viver no passado. Para de remoer o que poderia ter sido, o que teria feito diferente, o que não deveria ter acontecido. Você se ancora no agora, e esse presente, quando vivido com lucidez, é o único solo fértil para a transformação. O estoico usa o que tem, faz o melhor com o que a vida oferece, e encontra paz mesmo quando o cenário é adverso. Não porque gosta da dor, mas porque aprendeu que resistir à realidade só multiplica o sofrimento. Há uma dignidade imensa em quem caminha de cabeça erguida, mesmo quando tudo sai do previsto. Em quem não perde sua honra, sua calma, sua clareza, diante do caos. Essa força não vem do acaso. Vem de um treino diário de aceitação. Vem de olhar para a vida como um parceiro de jornada, não como um juiz implacável. É uma confiança profunda de que o que acontece pode até não ser o que você queria, mas é exatamente o que você precisava para evoluir. Muitos confundem aceitação com fraqueza. Acham que é se conformar, abaixar a cabeça, deixar tudo como está. Mas é justamente o contrário. Aceitar o destino é o primeiro passo para se libertar dele. Porque só quando você encara a vida como ela é, sem máscaras, sem ilusões, é que pode realmente transformá-la com coragem e sabedoria.
Enquanto você nega o que é, vive em conflito. Quando aceita, encontra paz. E é essa paz que o estoico busca. Não uma paz superficial, mas uma tranquilidade firme, sólida, construída dia após dia. Ele não exige que o mundo seja como ele deseja. Ele se torna alguém capaz de viver bem em qualquer mundo. Essa é a essência da terceira regra. Deixar de resistir ao que já é. Abandonar a ilusão de controle sobre o que é externo e assumir total responsabilidade sobre a forma como se posiciona diante da vida. Aceitar o destino não é fácil. Exige humildade, desapego, coragem. Mas é nesse exercício que se encontra a verdadeira liberdade. Porque quando você deixa de querer que o mundo se curve aos seus caprichos e começa a se adaptar com nobreza ao que acontece, descobre que nenhuma circunstância tem o poder de destruir sua paz. E isso, no fim das contas, é a maior vitória de todas. Regra 4. Viva no presente, não no passado nem no futuro. A mente humana tem o estranho hábito de se ausentar do momento em que a vida realmente acontece. Muitas vezes, mesmo com o corpo presente, a consciência está distante, mergulhada em lembranças antigas ou em projeções ansiosas sobre o que ainda não chegou. É como se estivéssemos sempre fugindo do agora, arrastados por arrependimentos do passado ou preocupações com o futuro. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a única coisa que realmente possuímos é o momento presente. É nele que nossas ações acontecem, nossas decisões são tomadas e nossa existência se desenrola. Ao viver preso ao passado, o indivíduo se torna refém de fantasmas que não têm mais poder, a não ser o que ele mesmo concede. O passado é imutável. Nenhuma força no universo pode alterar um segundo do que já aconteceu. Ainda assim, muitos vivem como se pudessem refazer escolhas, como se pudessem mudar palavras ditas, reparar atos já consolidados no tempo. Isso os aprisiona em um ciclo de dor e ressentimento. O estoico, ao contrário, aprende com o passado, mas não vive nele. Ele o visita como um professor severo, colhe as lições e retorna ao presente com mais clareza e força. O mesmo ocorre com o futuro. A ansiedade que paralisa tantos vem da ilusão de que podemos controlar o que ainda não aconteceu. Criamos cenários mentais, antevemos fracassos, alimentamos expectativas e assim perdemos a serenidade. Mas o futuro, por mais que tentemos planejá-lo, é uma miragem. Não existe garantia de nada. A única coisa que podemos fazer é agir da melhor forma agora, pois é isso que moldará o que vem depois. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto nos lembra: não devemos preocupar-nos com o que ainda está por vir, mas sim com o que está ao nosso alcance neste instante. Quando você traz sua atenção de volta ao presente, tudo muda. O peso que oprimia os ombros diminui, a clareza retorna, a vida ganha cor. Porque é apenas no agora que você pode respirar profundamente, olhar ao redor com gratidão, agir com sabedoria. Nenhuma dor do passado pode ser curada se você permanecer ausente do presente. Nenhum sonho do futuro pode se concretizar se você negligencia o que está diante de seus olhos. O momento presente é a semente de tudo, e só quem aprende a cultivá-lo pode colher os frutos da verdadeira paz interior. Muitas vezes, viver no presente exige coragem, exige a ousadia de deixar para trás histórias que já se encerraram e a disciplina de não se perder em expectativas irreais. Também exige presença. Uma presença que não é apenas física, mas mental, emocional e espiritual. O estoico se treina diariamente para isso. Ele observa seus pensamentos com atenção. Quando percebe que está rumando para o passado com pesar ou para o futuro com medo, gentilmente retorna ao agora. Ele sabe que cada instante vivido com atenção plena é uma oportunidade de viver com excelência. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem que corre sem rumo. Mas a mente treinada pela filosofia estoica é como um guerreiro firme sobre seu cavalo. Sabe para onde vai, conhece o terreno e permanece centrado, aconteça o que acontecer. E é esse centro que o presente oferece. Nele não há excesso de memória nem peso de expectativas.
Nele existe apenas o que é, o que você pode fazer agora, o que você pode melhorar agora, o que pode aceitar agora. Viver no presente também é um ato de humildade. É reconhecer que não somos donos do tempo, mas apenas passageiros dele. É aceitar que há um ritmo próprio para tudo e que, se tentarmos viver fora desse compasso, perderemos a harmonia. O passado ensina, o futuro inspira, mas é o presente que transforma. É nele que podemos aplicar a virtude, cultivar a serenidade, praticar a coragem e viver de acordo com a razão. Todas as virtudes estoicas só têm valor quando encarnadas no agora. Aqueles que vivem no presente experimentam uma liberdade que os outros desconhecem. Não estão presos ao que foi nem ansiosos pelo que virá. Estão em paz com o que é. Agem com firmeza, falam com clareza, escutam com atenção, sentem com profundidade. Não desperdiçam energia com o irrecuperável, nem com o imprevisível. Vivem com leveza e presença, e essa presença é tão poderosa que se torna contagiante. A pessoa presente transforma o ambiente, inspira os outros e enfrenta os desafios com calma, sem desespero. A quarta regra do estoicismo nos convida a fazer algo simples, mas revolucionário: estar aqui. Não com pressa de chegar, não com peso de ter vindo, mas com gratidão por poder existir neste exato momento. Porque é apenas nesse instante que temos o poder de sermos realmente humanos, conscientes, virtuosos, serenos. Regra 5. Faça o seu dever, não importa o que os outros pensem ao longo da vida. Muitos deixam de seguir o caminho que sabem, ser o certo simplesmente porque temem o julgamento alheio. Abandonam suas convicções, escondem sua verdade e adiam seus compromissos mais importantes porque não querem desagradar. Não querem parecer estranhos, não querem ser criticados. Mas para o estoico, a opinião externa não tem o poder de moldar sua conduta. O que realmente importa não é o que os outros pensam de você, mas se você está sendo fiel à sua razão, à sua consciência e ao seu dever. Viver segundo o dever exige uma força interior rara nos dias de hoje. Em um mundo em que tantos buscam aplausos, curtidas, aprovação constante, a filosofia estoica propõe o oposto. Haja corretamente, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que zombem de você por isso. Porque o verdadeiro valor de uma ação não está no olhar do outro, mas na integridade de quem a pratica. O dever não é negociável para quem busca a excelência do caráter. Ele é um farol silencioso que guia a alma, mesmo em meio às tempestades, do desprezo, do isolamento ou da dúvida. Quantas vezes você já deixou de fazer o que precisava porque alguém poderia rir? Quantas vezes você ficou calado quando deveria ter falado? Ou falou demais quando sabia que o silêncio seria mais honrado? Esse tipo de fraqueza vem da escravidão à opinião externa. Quando você constrói sua identidade em cima do que os outros esperam, você se afasta da liberdade e da virtude. Torna-se refém dos ventos da aprovação e sua paz passa a depender de fatores que estão fora do seu controle. Isso é contrário a tudo que os estoicos ensinaram. Epicteto dizia que devemos sempre nos perguntar: isso está dentro do meu controle? A opinião dos outros definitivamente não está. Portanto, não deve ser a base das nossas escolhas. O que está sob nosso poder é agir de acordo com a razão, com a justiça, com a coragem e com a temperança. Se fazemos isso, estamos cumprindo nosso dever, independentemente das consequências externas. Mesmo que riam de nós, mesmo que nos ignorem, mesmo que falem pelas costas, porque essas reações pertencem a eles e não a nós. O dever estoico não tem relação com conveniência ou popularidade. Ele é uma resposta constante àquilo que a vida nos apresenta. Pode ser algo simples, como manter uma promessa. Pode ser algo grande, como defender alguém injustiçado. Pode ser algo interno, como manter a mente limpa mesmo em meio ao caos. Mas em todas essas situações, o compromisso é o mesmo: fazer o que é certo sem desviar os olhos daquilo que é essencial. E se por isso vierem críticas, que venham. Se vierem aplausos, que não nos subam a cabeça. O foco permanece no dever, não na reação. Há uma liberdade poderosa em viver assim.
Quando você para de se importar com o que vão pensar e começa a se preocupar apenas com o que deve ser, feito, o medo se dissolve. As correntes que te prendiam à aparência quebram. Você se movimenta com mais leveza, mais firmeza. Deixa de perder tempo tentando agradar e passa a investir sua energia em ser útil, justo e fiel aos seus valores. Isso constrói não apenas paz, mas também respeito verdadeiro. O tipo de respeito que vem não de bajuladores, mas daqueles que reconhecem a virtude mesmo em silêncio. Não é fácil seguir o dever em um mundo distraído, onde as vozes do lado de fora falam mais alto que a voz interior, mas é possível. E cada vez que você escolhe agir com integridade mesmo diante da crítica, você fortalece seu caráter. Cada vez que você cumpre um dever mesmo quando ninguém está olhando, você planta raízes mais profundas na tranquilidade da alma. E isso ninguém pode tirar de você. Nem os críticos, nem os invejosos, nem os que zombam do que não compreendem. A vida não exige perfeição, mas exige esforço honesto. O estoico não é alguém que se isola da sociedade, mas alguém que vive nela sem se corromper por ela. Que trabalha, serve, fala e age como se cada pequeno gesto fosse uma chance de demonstrar retidão. E é exatamente isso que é. Cada escolha, cada atitude é um teste silencioso de quem você está se tornando. Por isso, faça o seu dever. Faça-o com coragem, com atenção, com simplicidade. Faça o mesmo quando parecer que ninguém se importa. Faça o mesmo quando isso significar ser incompreendido. Porque no fim, você estará em paz com a única pessoa que importa: você mesmo. Regra 6. Treine sua mente todos os dias. Treinar o corpo é algo que muitas pessoas já entenderam como necessário. Elas frequentam academias, correm, se alimentam, fazem exercícios com regularidade para manterem a saúde física em dia. Mas o que poucos compreendem é que a mente também precisa de treino constante, e talvez mais do que o corpo, pois é da mente que vêm as escolhas que determinam o rumo da vida. Os estoicos sabiam disso com profundidade. Para eles, o trabalho mais nobre e essencial era o aperfeiçoamento da alma, a mente disciplinada, fortalecida e bem guiada pela razão. Ninguém nasce com uma mente imperturbável. A calma diante das dificuldades, a lucidez diante do caos, a firmeza em momentos de perda ou frustração, tudo isso é resultado de prática. E é exatamente isso que o estoico faz diariamente. Pratica. Ele não espera que a sabedoria brote de repente no meio da confusão. Ele a cultiva com dedicação, com leituras, com meditação, com autoanálise e com ações conscientes, porque ele entende que a mente desatenta é frágil, é suscetível. É uma presa fácil para os medos, a raiva, a vaidade, o apego e a ansiedade. Ao acordar, o estoico não simplesmente começa o dia. Ele se prepara. Reflete sobre os desafios que pode enfrentar, sobre as reações que deseja ter, sobre os princípios que guiarão suas atitudes. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo lembranças diárias como: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, falsas, não para alimentar o pessimismo, mas para lembrar que esses encontros não deveriam tirar sua paz. Esse tipo de reflexão é uma forma de treino, um lembrete de que o mundo pode ser difícil, mas a mente pode permanecer firme se for bem orientada. Durante o dia, o treinamento continua. Cada conversa é uma oportunidade de ouvir mais do que falar. Cada obstáculo é um campo para testar a paciência. Cada irritação é um convite ao autocontrole. Não se trata de buscar situações ideais, mas de usar a realidade como campo de prática da filosofia. Assim como o guerreiro afia sua espada mesmo em tempos de paz, o estoico afia sua mente mesmo nas rotinas mais simples. Ele entende que não é o cenário externo que determina a sua força, mas a forma como reage a ele. E essa reação vem da mente treinada. No fim do dia, o treinamento não para. O estoico revê seus atos, suas falas, suas escolhas. Pergunta a si mesmo: agiste com sabedoria? Foi guiado pela razão ou pelos impulsos? Onde pode melhorar? Esse hábito de revisão não é para culpa ou vergonha, mas para crescimento. É como um espelho moral,
onde se observa não para se punir, mas para se lapidar. Nenhum progresso verdadeiro acontece sem esse olhar honesto e constante. É através desse processo que a mente vai se tornando mais clara, mais tranquila, mais forte. O mundo moderno oferece estímulos demais e silêncio de menos, exige pressa, distração, superficialidade. E é por isso que treinar a mente hoje é mais essencial do que nunca, porque sem esse treinamento, o indivíduo é tragado pela correnteza da confusão. Torna-se escravo do imediatismo, da vaidade, da comparação constante. Mas quem se compromete a fortalecer a mente encontra uma liberdade rara, a liberdade de ser senhor de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece fugir do controle. Treinar a mente todos os dias não exige grandes rituais. Às vezes, é apenas a escolha de manter o foco em meio à distração. De respirar fundo antes de responder, de não ceder à raiva quando seria mais fácil explodir, de não reclamar quando se poderia agradecer, de repetir dia após dia os princípios da razão e da virtude até que eles se tornem parte da sua natureza. Esse é o verdadeiro treinamento, contínuo, invisível, mas transformador. E não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser melhor do que foi ontem. De entender que o trabalho mais importante da vida não é externo, mas interno. E que uma mente treinada é a maior defesa contra os infortúnios, os desejos desordenados e os caprichos do ego. Quando a mente está em ordem, tudo encontra seu lugar. E mesmo que o mundo caia, o espírito se mantém em pé. Regra 7. Reflita sobre a morte para valorizar a vida. A consciência da morte foi, para os estoicos, uma das ferramentas mais poderosas para viver com propósito, foco e sabedoria. A morte, para eles, não era um tabu a ser evitado, mas uma realidade inevitável que, se aceita e compreendida, ilumina o valor do tempo e das escolhas. Ignorar a morte é viver como se o tempo fosse infinito, desperdiçando dias, relacionamentos e oportunidades como se fossem recursos renováveis. Mas aquele que contempla sua finitude compreende com clareza o quão preciosa é cada respiração, cada conversa, cada ação. A morte coloca tudo em perspectiva, não como algo sombrio, mas como um espelho silencioso que revela o que realmente importa. Os estoicos praticavam o memento mori, uma lembrança constante de que a vida é breve, frágil e incerta, não por morbidez, mas por lucidez, porque a vida, ao ser vista sob a luz da morte, ganha profundidade. O tempo já não pode mais ser tratado com desleixo. Os minutos ganham peso, os compromissos vazios perdem sentido. A fofoca, a raiva, a inveja, tudo parece pequeno quando se percebe que, em algum ponto, esse breve sopro chamado existência terá um fim. É esse entendimento que leva o indivíduo a abandonar futilidades e a mergulhar no que é essencial: cultivar virtudes, servir com dignidade, amar de verdade e agir com coragem. Quem reflete sobre a morte aprende a viver com presença. Aprende a não adiar o que importa. Aprende a dizer "eu te amo" enquanto há tempo, a pedir perdão sem orgulho, a perdoar sem demora. Aprende a silenciar nas discussões inúteis, a recusar os papéis que a sociedade impõe e que só sufocam, a caminhar com mais liberdade. Porque sabe que tudo pode acabar, e pode acabar hoje. Não há tempo para viver a vida de outro. Não há tempo para ser escravo da opinião alheia. Há apenas este instante, e esse instante é o suficiente para fazer algo valioso com ele. Marco Aurélio escrevia a si mesmo que não deveria agir como se fosse viver 10.000 anos. Epicteto lembrava que deveríamos viver cada momento como se fosse o último, e Sêneca afirmava que não é a morte que nos falta, mas sim o uso correto da vida. São vozes de sabedoria que atravessaram os séculos para dizer em uníssono: desperte. A vida não espera. Não se trata de temer a morte, mas de respeitá-la. De olhar para ela como uma conselheira que nos empurra para a ação consciente, para o apreço pelo presente, para a escolha do que realmente merece nossa energia. É fácil cair na armadilha da postergação. As pessoas vivem como se sempre houvesse um amanhã garantido.
Dizem que vão começar a viver de verdade depois do diploma, depois do emprego estável, depois da aposentadoria. E então, os dias passam, um após o outro, como folhas ao vento, e o que deveria ser vida vira apenas sobrevivência. Refletir sobre a morte corta essa ilusão. Faz com que a urgência da existência revele o que antes era ignorado. A experiência do agora se torna mais rica, os sentidos mais despertos, a presença mais nítida. Tudo passa a ser vivido com mais intenção, mais gratidão e mais verdade. E não é preciso perder alguém para aprender essa lição, embora muitos só despertem diante de perdas. O estoico não espera que a dor o ensine. Ele se antecipa, observa, medita, prepara sua alma. Ele não se agarra à vida por desespero, mas a valoriza com serenidade. Ele aceita a transitoriedade das coisas como parte da natureza. Tudo nasce, cresce, murcha e se vai. É o ciclo. E resistir a isso só gera sofrimento. Mas quem abraça essa verdade com coragem encontra paz, encontra sentido. Porque entende que o fim dá significado ao meio. Viver à luz da morte é um convite à coragem. A coragem de mudar o que precisa ser mudado, de falar o que precisa ser dito, de viver com integridade, mesmo quando é difícil. É um chamado para abandonar o adormecimento e viver com os olhos bem abertos, porque a única certeza é que o tempo passa. E a única pergunta que importa no final não é quanto tempo tivemos, mas o que fizemos com ele. Por isso, a reflexão sobre a morte não deve ser evitada. Ela deve ser praticada, como um lembrete constante de que viver é urgente e que, enquanto estivermos aqui, devemos fazer valer cada instante. Regra 8. Não reclame. Haja reclamar é fácil. Agir exige força. É por isso que tantos preferem o lamento à transformação, porque reclamar é uma fuga, é uma tentativa de transferir a responsabilidade do que sentimos ou vivemos para o mundo externo. É mais confortável dizer que o problema está nos outros, nas circunstâncias, na sorte, no tempo ou no sistema. Mas, sob a ótica do estoicismo, reclamar não muda absolutamente nada. Só enfraquece a mente, alimenta a passividade e nos aprisiona em uma narrativa de vitimização que se repete até consumir nossa energia vital. Os estoicos ensinavam que, diante de qualquer dificuldade, há sempre algo que pode ser feito, mesmo que esse algo seja apenas mudar a forma como reagimos internamente. Quando você reclama, você entrega seu poder. Você se coloca como refém das condições externas, como se fosse incapaz de influenciar sua própria realidade. A mente treinada pela filosofia estoica entende que esse padrão de pensamento é destrutivo. Em vez de reclamar do frio, você se aquece. Em vez de reclamar do barulho, você se adapta. Em vez de reclamar das pessoas, você trabalha sua paciência. Em vez de reclamar do peso da responsabilidade, você a carrega com dignidade. É nisso que se baseia a força de um espírito estoico. A capacidade de enfrentar a realidade como ela é, sem choramingos, sem desculpas, sem paralisação. O mundo não vai se moldar ao nosso conforto. Ele continuará imprevisível, desafiador e muitas vezes indiferente ao que desejamos. Reclamar disso é como gritar contra a chuva esperando que ela pare, mas agir é como abrir um guarda-chuva ou seguir o caminho com os pés firmes mesmo, molhados. Os antigos filósofos não ensinavam a eliminar o sofrimento pela força do pensamento mágico, mas sim a encontrar sentido e virtude mesmo dentro do desconforto. Ao agir, mesmo quando tudo está desfavorável, o indivíduo fortalece sua alma, desenvolve coragem e começa a transformar o que está ao seu alcance. Essa é a verdadeira autonomia interior. Não esperar que o mundo seja justo, mas se tornar justo mesmo em um mundo injusto. Reclamar também consome tempo, e tempo é o bem mais precioso que temos. Cada minuto gasto lamentando algo que não gostamos poderia estar sendo investido em algo que nos fortalece. O que Sêneca diria a alguém que passa o dia se queixando das pequenas contrariedades da vida? Provavelmente que está perdendo vida enquanto se ocupa em falar do que não gosta, em vez de viver de acordo com a razão.
O tempo que você gasta reclamando da sua rotina, da sua aparência, das pessoas, das obrigações, das dificuldades, é tempo que você poderia estar usando para evoluir, para estudar, para crescer, para construir. A escolha está sempre em nossas mãos, ainda que nem sempre queiramos reconhecê-la. A reclamação vicia. Ela cria um padrão de pensamento no qual tudo é visto sob a lente do desagrado. Uma mente constantemente reclamando se torna incapaz de enxergar as oportunidades que a vida oferece, perde a clareza, perde a gratidão, perde o senso de perspectiva. Mas quando você para de reclamar, mesmo que nada mude à sua volta, algo muda dentro de você. Surge um espaço interno de poder, de prontidão, de silêncio produtivo. Surge o espaço da ação, da resposta consciente, da escolha com propósito. E é nesse espaço que a verdadeira transformação começa. Não se trata de calar a dor ou fingir que tudo está bem. Trata-se de não se prender ao papel de vítima. Trata-se de ser honesto consigo mesmo e dizer: isso está difícil, mas eu não vou me entregar ao desânimo. Eu escolho agir. Porque o que te faz forte não é o que você sente. É o que você faz com o que sente. É o que você constrói mesmo quando tudo parece em ruínas. É a coragem de se levantar, mesmo após uma queda. É o ato de seguir em frente quando tudo em você quer parar. A ação, para o estoico, é o antídoto contra o lamento. É na prática diária, nos pequenos passos, nas escolhas conscientes, que o caráter é forjado. Não importa o quanto o mundo esteja em caos, você sempre pode agir com virtude. Sempre pode escolher a temperança, a paciência, a determinação. E isso começa quando você fecha a porta da reclamação e abre o caminho da ação. Não há sabedoria verdadeira onde há queixa constante. A sabedoria nasce do silêncio interior e da firmeza com que encaramos nossos desafios. Por isso, lembre-se, toda vez que estiver prestes a reclamar, pare, respire e haja. Regra 9. Cultive a autodisciplina. Como um valor central, a autodisciplina é a força silenciosa que molda o caráter e mantém a mente alinhada com seus objetivos mais profundos. É o pilar invisível que sustenta a vida equilibrada e virtuosa, pois sem ela, até as melhores intenções se perdem em meio à distração, ao comodismo e à impulsividade. Na filosofia estoica, a autodisciplina não é um fardo ou um castigo, mas sim uma prática libertadora, que nos permite agir conforme a razão e não conforme as paixões momentâneas. É por meio dela que conseguimos resistir às tentações que desviam nosso caminho e manter o foco no que realmente importa para o nosso crescimento pessoal e moral. Desenvolver a autodisciplina é reconhecer que a vontade precisa ser treinada como um músculo. Assim como o corpo precisa de exercícios constantes para se fortalecer, a mente exige prática diária para dominar desejos, impulsos e reações automáticas. Isso não significa ser rígido de maneira inflexível, mas sim cultivar uma flexibilidade interior que permite responder aos estímulos externos com calma, racionalidade e propósito, e não com reações impulsivas e desordenadas. A autodisciplina é, portanto, o compromisso de agir com consistência, mesmo quando a motivação está baixa ou as circunstâncias são desfavoráveis. No cotidiano, a falta de autodisciplina pode se manifestar nas mais variadas formas: procrastinação, hábitos nocivos, falta de controle sobre as emoções, ou até mesmo a tendência de ceder às influências externas que nos desviam do caminho que escolhemos. O estoicismo ensina que não somos escravos das circunstâncias, nem das vontades passageiras. Somos senhores da nossa mente quando escolhemos cultivar a autodisciplina como um valor central em nossa vida. Isso nos coloca em uma posição de poder real, onde a verdadeira liberdade é a capacidade de controlar a si mesmo, em vez de ser controlado por desejos e impulsos. A autodisciplina é o meio pelo qual transformamos conhecimento em ação e intenções em hábitos sólidos. Sem ela, o aprendizado filosófico fica apenas no campo das ideias. Com ela, cada ensinamento torna-se uma prática diária que molda nosso caráter.
É o que faz com que, mesmo diante das adversidades, mantenhamos o rumo. É o que faz com que resistamos às tentações que nos afastam dos nossos princípios. É o que permite, dia após dia, construirmos uma vida alinhada com nossos valores mais profundos, em vez de sermos levados pelas correntes do imediatismo e do prazer efêmero. Além disso, cultivar a autodisciplina ajuda a desenvolver a paciência e a perseverança. Muitas vezes, os resultados que desejamos não aparecem imediatamente. O processo de crescimento pessoal e moral exige tempo e esforço contínuo. É preciso saber esperar, trabalhar silenciosamente e persistir mesmo quando os frutos ainda não são visíveis. A autodisciplina é a força que mantém essa constância, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Ela cria uma base sólida para que a sabedoria se manifeste de forma prática em nossas vidas. Outro ponto importante é que a autodisciplina também está relacionada ao cuidado com o corpo e a mente. Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, descanso adequado, momentos de silêncio e meditação. Tudo isso faz parte da prática estoica de cultivar uma mente sã em um corpo são. Sem cuidar do templo onde habitamos, fica difícil manter a clareza e a estabilidade emocional, necessárias para viver conforme os princípios estoicos. A autodisciplina, portanto, é um investimento em si mesmo, um compromisso com o próprio bem-estar integral. Na prática, cultivar a autodisciplina pode começar com pequenas atitudes. Estabelecer horários para estudo ou trabalho, evitar distrações, como redes sociais durante períodos de foco. Controlar a impulsividade ao falar ou agir, cumprir compromissos assumidos consigo mesmo e manter a constância mesmo diante dos obstáculos. Com o tempo, essas pequenas ações se tornam hábitos poderosos que fortalecem o domínio sobre a própria vida. E quando a autodisciplina se torna um valor central, passamos a viver com mais serenidade, segurança e confiança, sabendo que somos capazes de enfrentar qualquer desafio com equilíbrio e racionalidade. Por fim, a autodisciplina é também um ato de amor próprio. É reconhecer que a nossa vida merece ser vivida com qualidade e sentido, e que isso depende das escolhas que fazemos a cada instante. É recusar o caminho fácil da complacência e abraçar a responsabilidade pelo próprio destino. É aceitar que a verdadeira liberdade está na capacidade de dizer não ao que nos prejudica e sim ao que nos fortalece. A filosofia estoica nos convida a cultivar esse valor não como uma obrigação pesada, mas como um caminho natural para a realização pessoal e a paz interior. Regra 10. Viva com propósito e intenção. Viver com propósito e intenção é muito mais do que simplesmente passar pelos dias no piloto automático, reagindo às circunstâncias e deixando que os eventos moldem o rumo da vida sem um verdadeiro sentido. Trata-se de uma escolha consciente, de direcionar cada ação, cada pensamento e cada decisão em alinhamento, com valores profundos e significativos. O estoicismo ensina que uma vida sem propósito é como uma embarcação sem leme, à deriva, em um mar de incertezas, vulnerável às tempestades e incapaz de chegar a um porto seguro. Por isso, cultivar uma vida guiada pelo propósito é fundamental para alcançar serenidade, resiliência e realização verdadeira. A intenção é o combustível que dá força às nossas ações. Quando vivemos sem intenção, as ações perdem significado e tornam-se meros movimentos vazios, respostas automáticas a estímulos externos. Isso gera uma sensação de desconexão e vazio interior. Por outro lado, viver com intenção implica reconhecer que somos agentes ativos em nossa existência, capazes de escolher como reagir aos eventos, como tratar as pessoas ao nosso redor e como construir uma trajetória que reflita quem realmente somos e o que valorizamos. É essa consciência que nos dá poder e dignidade diante das adversidades e incertezas da vida. Ter propósito não significa ter uma missão grandiosa ou objetivos extraordinários. Pode ser algo simples, porém profundo, como ser uma pessoa
íntegra cultivar a virtude, ajudar os outros ou buscar o autoconhecimento. Para os estoicos, o verdadeiro propósito está intrinsecamente ligado à prática da virtude, viver de acordo com a razão, a justiça, a coragem e a temperança. Isso traz uma clareza natural para a vida, porque o propósito se torna um guia firme, uma bússola que orienta as decisões e ajuda a manter o foco mesmo quando tudo ao redor parece confuso ou adverso. A vida cotidiana, com suas inúmeras distrações, pode facilmente nos tirar desse estado de presença e propósito. O mundo moderno oferece estímulos infinitos que nos afastam do essencial, nos distraem do que realmente importa e nos fazem perder tempo com preocupações superficiais. É exatamente por isso que a prática estoica de viver com propósito e intenção é um antídoto poderoso contra a dispersão mental e emocional. Essa prática exige atenção plena, reflexão constante e um compromisso sincero com a coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Viver com propósito também significa assumir a responsabilidade pela própria vida, reconhecendo que somos os principais arquitetos do nosso destino. Não há espaço para a culpa excessiva, nem para o papel de vítima. A intencionalidade nos coloca em posição de protagonismo, pois mesmo diante dos acontecimentos que não controlamos, podemos escolher como responder e o que aprender. Essa atitude transforma a vida, porque o foco deixa de estar nas limitações e passa a estar nas possibilidades. A cada momento, há uma chance de agir com significado e fazer a diferença, começando por nós mesmos. Além disso, a intenção clara nos protege da inércia e da procrastinação, que são inimigas naturais do crescimento e da felicidade. Quando sabemos para onde queremos ir e por quê, as decisões se tornam mais fáceis, as prioridades se definem e as energias se canalizam com eficiência. Essa clareza ajuda a enfrentar obstáculos e a persistir mesmo diante do fracasso ou da dificuldade. O propósito é o que sustenta a motivação nos dias difíceis, o que mantém a chama acesa quando o entusiasmo inicial diminui. É o alicerce sobre o qual construímos uma vida com significado, dia após dia. Para viver com propósito e intenção, é fundamental o hábito da reflexão. Reservar momentos para pensar sobre as próprias metas, valores e ações, avaliando se elas estão alinhadas com o que se deseja verdadeiramente. Essa prática nos ajuda a ajustar a rota quando necessário, a abandonar o que é superficial e a aprofundar o compromisso com o que é essencial. Sem essa reflexão constante, é fácil cair em armadilhas mentais que desviam do caminho, como a busca por aprovação externa, o medo do fracasso ou a fuga da responsabilidade. Por fim, a vida com propósito e intenção é uma vida de plenitude. Não significa a ausência de problemas, mas a presença de um sentido que transforma até mesmo os desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. O estoicismo nos lembra que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar o significado que damos a eles. Essa perspectiva muda tudo, pois transforma a existência de algo passivo em algo ativo, de um mar revolto em um rio que flui com direção. Viver assim é viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo, construindo uma trajetória que deixa um legado de coragem, sabedoria e amor. Chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos o verdadeiro poder do estoicismo por meio das 10 regras que podem transformar a sua vida. Ao longo de tudo que vimos, fica claro que a filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias antigas, mas um guia prático para quem deseja viver com mais tranquilidade, clareza e força interior. Cada regra que discutimos tem a capacidade de mudar a forma como você encara os desafios, as emoções e o próprio sentido da existência. O estoicismo nos ensina que o poder não está nas circunstâncias externas, que muitas vezes escapam do nosso controle, mas na maneira como escolhemos responder a elas. Essa transformação começa dentro da mente, com escolhas conscientes e hábitos que, dia após dia, moldam um caráter mais forte e uma vida mais alinhada com o que realmente importa. Agora, ao refletir sobre tudo isso,
você pode perceber que não é necessário ser perfeito para aplicar essas regras. O estoicismo não exige a ausência de erros ou falhas. Pelo contrário, ele convida a encarar essas situações como oportunidades para aprender, crescer e desenvolver resiliência. A jornada é contínua e pessoal, e cada pequeno passo que você der para focar no que está sob seu controle, para não se deixar dominar pelas emoções, para aceitar o destino como ele é, para viver no presente, para fazer o seu dever, para treinar sua mente diariamente, para refletir sobre a mortalidade, para agir sem reclamar, para cultivar a autodisciplina e, finalmente, para viver com propósito e intenção, vai se somar para criar uma mudança profunda e duradoura. É importante lembrar que essas práticas não são soluções mágicas que eliminam todas as dificuldades, mas ferramentas poderosas que ajudam a navegar pelas tempestades da vida com mais serenidade e equilíbrio. Se você começar a colocar essas regras em prática, mesmo que lentamente, vai perceber como sua perspectiva muda, como a ansiedade e o estresse perdem força diante de uma mente treinada para a racionalidade e a aceitação. A sabedoria estoica é um convite para assumir o controle da sua própria narrativa e viver uma vida que você pode olhar para trás e sentir orgulho, independentemente das circunstâncias externas. Gostaria de saber qual dessas regras mais chamou sua atenção. Qual delas você sente que pode começar a aplicar hoje mesmo na sua vida? Compartilhe nos comentários sua experiência, dúvidas ou insights que teve ao assistir a este vídeo. A troca de ideias entre nós fortalece ainda mais essa comunidade, que busca crescimento e equilíbrio, e eu adoraria saber como você está caminhando nessa jornada estoica. Se este vídeo trouxe valor para você, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos que vou compartilhar. Aqui, o objetivo é continuar trazendo ensinamentos e reflexões que possam ajudar você a viver de forma mais consciente e plena. Compartilhe também com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas ideias. Espalhar conhecimento é uma forma de multiplicar o impacto positivo no mundo. Lembre-se sempre, o estoicismo não é uma filosofia distante e inacessível, mas uma prática diária que qualquer pessoa pode adotar, independentemente de onde esteja, ou das dificuldades que enfrente. O verdadeiro poder está em suas mãos, na capacidade de escolher como pensar, como agir e como sentir diante da vida. Que você possa levar essas regras como companheiras para o seu dia a dia, encontrando nelas a força para ser o protagonista da sua própria história. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo que sua caminhada seja repleta de serenidade, sabedoria e coragem. Até o próximo vídeo.